bom dia, graça e paz a todos vocês que estão comigo neste canal. Que o Senhor os abençoe ricamente nesse dia, nesta manhã, amém? Nós estamos aqui estudando o livro de Salmos e hoje eu quero compartilhar com vocês do Salmo 37, fazendo um resumo, né, como eu sempre faço. E aqui nós vamos ver Davi, que encoraja os justos, os filhos de Deus, né? Aqueles que foram, que são justificados por Cristo Jesus, a confiar no Senhor, que o Senhor os resgatará do mal. Embora o ímpio, muitas vezes, ele fala aqui nesse salmo, pareça prosperar, mas o final deles será a destruição. Ele fala sobre os justos nesse salmo, e eu quero compartilhar com vocês o que é que os justos semeiam, né? Ele fala aqui nesse salmo, no versículo 3, que eu quero ler para vocês, ele fala assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O salmista mostra claramente aqui que os justos, eles semeiam, né, em paz, que eles confiam em Deus, que eles fazem o bem, que eles agradam-se do Senhor, eles entregam o seu caminho ao Senhor. Ele fala aqui no verso 5, ele diz assim, amados, eu vou ler: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fala para nós descansarmos, ele fala, descansa no Senhor. Os justos esperam pacientemente pela ação do Senhor. É o que Davi escreve aqui. Ele diz que os justos refreiam a sua língua, né, do mal, refreiam a ira, satisfazem-se com pouco, eles dão generosamente, eles falam sabiamente, sabem discernir o certo do errado e preenchem os seus corações com as leis do Senhor, com a palavra de Deus, amados. São honestos e amam a paz. Isso é tudo que o justo semeia. Agora ele fala também, né, o que é que os justos colhem? Ele fala para nós assim, que os justos, eles habitam na terra e que eles prosperam, que eles recebem os desejos dos seus corações. São tidos por inocentes e justos. E diz mais que eles herdarão a terra. São sustentados pelo Senhor. O Senhor cuida deles. Receberão recompensa eterna. São norteados pelo Senhor. Jamais se encontrarão ou se acharão desamparados. Seus filhos são bênçãos. São protegidos, são honrados e têm um futuro maravilhoso. E os ímpios? Aí ele vai falar, isso que eu resumi, fala-se sobre os justos, o que o justo semeia e o que os justos colhem. Agora ele fala sobre os ímpios. Ele fala claramente aqui para nós que os ímpios, eles semeiam, eles conspiram contra o justo, eles pedem emprestados e não pagam. E o que é que eles colhem? A colheita dos ímpios. Ele diz assim, que eles desaparecerão, que eles serão destruídos. E ele fala assim, o Senhor se ri deles. O Senhor ri porque sabe que o juízo virá. Eles destruirão a si mesmos, a força deles será estilhaçada, não terão êxito e não tem futuro. Tudo isso o salmista fala nesses Salmos 37, que ele tem 40 versículos, amado. 40 versículos. E a palavra de Deus é bem clara aqui para nós, né? Ele fala que no versículo 23, eu quero ler para vocês também, ele fala assim, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Amados, somos nós que temos que caminhar no caminho que Deus vai nos mostrar. Ele vai nos dizer o caminho que nós devemos seguir. Mas somos nós
que temos de fazer essa caminhada. Porque uma caminhada com Deus vai se desenvolvendo passo a passo, na obediência, sabe? De acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Muitas pessoas pedem direção a Deus para suas vidas, né? Quando vai tomar uma decisão. Na maioria, você e eu, né? Mas nós temos que esperar que Deus nos dirija um passo de cada vez. Não devemos passar à frente de Deus. E é pela fé, amados, que nós damos o passo que Deus nos mostra. E então Ele vai nos mostrar o próximo passo. E muitas vezes você e eu podemos até cair. E precisamos nos levantar. Podemos tropeçar, mas sempre Ele nos ajuda a nós prosseguirmos pela força de Deus, pela graça de Deus. Sabendo, amados, que toda vez que eu e você encontrarmos uma dificuldade na nossa caminhada, na estrada com Deus, quando você precisa tomar uma decisão, creia que Deus sempre vai nos guiar. Ele vai guiar a você e a mim. Tenha convicção no seu coração disso. Tenha certeza no seu coração. E eu faço uma pergunta para vocês. Você, por acaso, tem dúvida, assim, que existe algum meio de nós termos os nossos desejos realizados? Aqui, de acordo com esse salmo, no verso 4 e 5, ele fala assim para nós, que eu vou ler. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Então, de acordo com o salmista, se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele vai nos conceder os desejos do nosso coração, porque é promessa dele, nós temos que aprender a deixar Deus nos dar, sabe? Algo que é muito melhor do que eu e você muitas vezes estamos tentando obter aquilo por nós mesmos, pela nossa força, né? E eu vou dizer para vocês, a maioria de nós, muitas vezes lutamos durante toda a vida tentando fazer acontecer coisas que somente Deus pode fazer. Deus, amados, Ele quer que nós o busquemos. E Ele promete que acrescentará todas as coisas que nós desejarmos quando chegar a hora. Então, nós devemos entregar a Ele os nossos caminhos e deixar que Ele traga as coisas que nós desejamos que aconteçam. Ele tem uma promessa maravilhosa no livro de Mateus. Ele diz assim que todos os que estão cansados, sobrecarregados, devem vir a Ele, pois Ele promete dar descanso às nossas almas. Ele fala para nós na sua palavra que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, né? Em outras palavras, sabe o que Deus quer dizer? Ele sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos fazer, o que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Então, confie, porque todos nós, sem exceção, nós temos essa tendência de sermos teimosos, né? De queremos as coisas para ontem. Mas eu quero encorajá-los a abandonar os seus desejos, os seus caminhos e colocar tudo, os seus caminhos, os seus desejos, seus sonhos, suas necessidades em Deus. Deixar que Deus haja com poder na sua vida, porque Ele quer. Pode ter certeza disso, Ele quer atender os desejos do nosso coração. Mas também é na medida que você e eu entregarmos a Ele os nossos caminhos. É o que Ele fala aqui no versículo 5, né? Ele manda, no 4 ele fala que é para você e eu nos deleitarmos nele. No 5 ele fala para nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, né? Então vamos agradecer a Deus, porque o amor de Deus é tão grande, chega até os céus,
E a Bíblia fala que a fidelidade dele até as nuvens. A justiça dele é firme como as montanhas. E todas as decisões de Deus são insondáveis como o grande mar. É o que fala o salmista no Salmo 36 que nós estudamos ontem. Então, guarde seu coração. Eu declaro, irmãos, sobre a sua vida, que a fonte da vida que está em você é Deus. E que é na luz de Deus que nós vemos a luz. É na luz de Deus que nós enxergamos o caminho que Ele quer que eu e você sigamos. Em nome de Jesus, amém? Fique com esse salmo. Estude-o, é maravilhoso. Eu grifei o salmo inteiro, irmãos. Ele fala assim no verso 32, para finalizar. Ele fala assim para nós: aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. E ele tem outra promessa nesse salmo, no versículo 19: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Que o Senhor os abençoe ricamente nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Não deixe de entrar no canal. Não deixe de clicar, de dar um joinha, de repartir com outros, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe ricamente.